Bom dia! Hoje foi a vez do Estevão crescer um galo na testa, nas brincadeiras aí, mas faz parte, né, dos nossos super agitados infantes. Vamos orar novamente? Deus, fala com a gente, Pai. A gente está aqui em culto, em adoração ao Senhor e olhando para a Tua Palavra, buscando a Sua ação, a Sua transformação da nossa vida por meio da Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém. Amém. Eu quero te convidar novamente para a Carta de Corinto, mas agora na primeira carta e o capítulo 9. A gente está nessa série, o jogo da vida, o evangelho em tempos de Copa, né? Relacionando aí esse momento de Copa do Mundo, do noticiário tomado, com o evangelho, com aquilo que Deus nos apresenta para viver inspirados aí no nosso tempo, no nosso momento. E aí 1 Coríntios 9, 24 a 27 é um contexto em que Paulo faz uma relação justamente com os atletas, né? Olha só o que diz a palavra de Deus aí. Eu esqueci o meu controle. Peraí, rapidinho. Vou só pegar aqui o controle. Aqui. Olha só, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A vida cristã, ela tem um alvo. E olhar para a vida de atletas, e eu muitas vezes também recorro a esse exemplo, não que eu seja assim um atleta, mas eu já fui atleta de futebol e gosto, né? Sou o famoso atleta amador aí que gosta de treinar e fazer coisas em prol de saúde, como hobby também, etc. A gente tem esse exemplo que é um exemplo muito interessante para a nossa vida e para a nossa jornada de fé. E Paulo faz essa correlação aqui na carta aos Coríntios. Você sabe que, por exemplo, a origem, né, dos Jogos Olímpicos é a Grécia. O Olimpo era na Grécia. E Paulo está envolto a essa cultura grega e a igreja de Corinto também. Então é interessante como ele pega esses exemplos e essas conexões ali da vida e da cultura e conecta com o evangelho. E esse é um grande desafio para a gente hoje, a cada dia, inclusive. A Bíblia tem as suas complexidades e o nosso desafio é sempre essa conexão da vida e da palavra. E como os princípios da palavra, tão antigos, tão distantes da nossa cultura, se conectam com a gente hoje. E o exercício disso é fundamental para que essa palavra ganhe sentido na nossa vida a cada dia. Para que a palavra se torne viva a cada dia na nossa vida, carece da gente fazer esse exercício de conexão. Esse estudo da palavra misturado com a leitura da realidade, misturado com a nossa vida hoje em dia, e essa conexão para que essa palavra não seja apenas letras mortas de um tempo passado, mas que faça sentido e tenha conexão com a nossa vida hoje. Esse sempre será o nosso desafio, essa aplicação às nossas crianças, essa aplicação aos nossos filhos também. E aí, olhando para esse texto e essa conexão de Paulo, né, as cartas de Paulo têm muita essa conexão cultural,
A nossa cultura, que valoriza muito o sucesso, e muitas vezes o sucesso individual, individualista, e a gente falou semana passada sobre corpo, sobre time, sobre grupo, e o quanto isso é importante, nós temos que lembrar que, para nós, a questão não é chegar necessariamente em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas é chegar em algum lugar. E nesse aspecto, a nossa jornada, ela é muito menos uma corrida de 100 metros, onde um só vai chegar lá na frente em primeiro, mas é muito mais talvez uma maratona, em que nós estamos correndo 42 quilômetros e precisamos aprender a dosar o ritmo, as circunstâncias, as fases desse percurso, porque um percurso tão longo tem subidas e descidas e situações variáveis de clima, de temperatura. E a questão é o quanto nós estamos fiéis aos propósitos que nos regem. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa jornada de fé, sim, estamos numa corrida, sim, estamos numa jornada, sim, podemos pensar em termos competitivos, se isso nos ajudar de alguma forma, mas sempre a perspectiva não é necessariamente o sucesso, ou não é o sucesso tal qual o mundo enxerga. Para nós, o sucesso é a nossa jornada de fidelidade. A nossa jornada de fidelidade a Deus, a nossa jornada de fidelidade aos princípios que regem a nossa vida, a nossa jornada de fidelidade às pessoas que estão à nossa volta, a nossa jornada de fidelidade diante da igreja, diante do Senhor. Então, esse é o grande objetivo. E nesse mundo competitivo, por vezes, se atropela os princípios, se atropela a fidelidade, se atropela a moral, se atropela a ética. E a gente está em busca e nessa valorização da fidelidade. O nosso alvo não é a fama, não é o dinheiro, não é o reconhecimento. Por quê? Porque muito dos atletas e da busca por sucesso também se tornou envolto disso, né? Essa relevância da fama, do dinheiro, do reconhecimento. O nosso grande alvo é nos tornarmos parecidos com Cristo. Então a nossa questão a cada dia é o quanto nós estamos nos tornando parecido com Cristo. Que tipo de gente nós estamos nos tornando? Porque nós não somos atletas efetivamente. E ainda que sejamos por circunstâncias atletas, ou ainda que sejamos por circunstâncias profissionais deste ou daquele campo, do campo civil, do campo militar, do campo do mundo das finanças, do campo do mundo das artes, do campo do mundo de qualquer área que seja, a nossa questão é, dentro dessa área, dentro desse meu campo, dentro desse meu mundo tão competitivo, o quanto eu estou me parecendo mais com Cristo, o quanto eu represento essa presença de Cristo aqui nesse lugar a partir da minha própria vida e do jeito com a qual eu vivo. E aí, todo discípulo precisa de disciplina, tal qual o atleta. Ninguém cresce espiritualmente por acidente. E essa é uma perspectiva fundamental. Por quê? Porque tudo que exige e tudo que a gente quer alcançar, a gente precisa do quê? De dedicação, de aplicação. Então, se a gente vai para o campo dos esportes, isso é muito claro, né? O quanto a gente treina, o quanto a gente se esforça e o resultado que isso terá. Essa Copa do Mundo tem sido a Copa do Mundo dos protagonistas, mas a Copa do Mundo também da intensidade física, da organização tática e logo, em alguns momentos ali, sobressai também dons especiais e talentos. Mas, sobretudo, a condição física. A grande discussão brasileira sobre o Neymar, inclusive, é essa, né? Um talento, talvez, indiscutível dentre os maiores do mundo, ainda na atualidade, mas uma condição física aquém disso. Que, de repente, faz dele um atleta abaixo
de tantos outros tão menos talentosos, mas tão mais aplicados ou esforçados, ou pelo menos com mais saúde física, né? Porque também há contusões no caminho, lesões que não são necessariamente controláveis. Então, agora, quando a gente aplica isso para a vida do trabalho, é também uma realidade, não é? A vida do trabalho, ela não é assim justa como deveria ser, mas há um certo caminho do esforço, do empenho, dos estudos, que nos ajudam a seguir adiante. Então, a disciplina profissional também tem um aspecto de nos fazer colher bons frutos. A gente estuda, a gente se dedica, a gente investe, a gente se dedica ali na carreira e tem uma tendência de crescimento. Não é exatamente uma ciência concreta e não é sempre assim, mas normalmente, em linhas gerais, quem estudou mais, quem se dedicou mais, quem se esforçou mais, vai provar maior crescimento. Bom, e na realidade espiritual, no campo da espiritualidade? Como é que é isso? E aí, nesse campo, irmãos, eu acho que a gente às vezes se descuida. Às vezes a gente acha que uma vez convertidos, será automático o nosso crescimento. E não é bem assim. Uma vez convertidos, é automática a nossa salvação. Uma vez que se nós nascemos de novo, se Cristo nos tomou para si, creio eu que nada nem ninguém nos tirará da mão dele. Esse é um aspecto. Agora, o aspecto do crescimento, tal qual em tantas outras áreas da vida, exige empenho, exige esforço, exige uma certa dedicação, que nem sempre estamos a fim de fazer. Por exemplo, quanto à Bíblia Sagrada, algumas pessoas já me disseram assim: pastor, para ser sincero com você, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada, é muito difícil, é muito complexo. E eu digo para a pessoa, é difícil e é complexo mesmo. Primeiro porque a Bíblia não é um livro, são 66. Antigo e Novo Testamento, gêneros literários diferentes, narrativas, parábolas, poesia, relatos históricos, leis. Não é simples mesmo. E sabe quando é que você vai conseguir entender? Quando você se dedicar mais. É necessário uma dedicação. É necessário um empenho. Meu filho começou lá no treino de jiu-jitsu e ele falou, papai, tá difícil. Eu falei, mas é isso mesmo, filho. Você vai insistir até você aprender. Quando você estiver aprendendo, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais fácil. Porque você vai aprender. Mas é difícil até aprender. Até saber. Ler é muito difícil, né? O Estevinho está começando a alfabetização, está na pré-alfabetização. É difícil, né? São muitas palavras, são muitas letras. A gramática da língua portuguesa é complexa. É difícil mesmo. Vai demandar esforço e empenho até você conseguir. Então, essa questão do crescimento espiritual, ele não é um acidente. Não é uma coisa assim que eu vou colocar a Bíblia aqui debaixo do braço, e agora a gente nem põe mais a Bíblia debaixo do braço, a gente só baixa o aplicativo da Bíblia no celular, e isso por si só já é suficiente para tudo. Não, se a gente quiser crescer espiritualmente, a gente vai precisar nos disciplinar espiritualmente. Se a gente quiser crescer na compreensão sobre Deus, sobre a sua revelação, sobre a sua palavra, sobre a realidade espiritual que está à nossa volta, sobre a sabedoria que precisamos buscar da Bíblia para sermos marido, para sermos esposa, para sermos filhos, para sermos pais, para sermos profissionais com sabedoria bíblica, vai necessitar disciplina e empenho. Uma busca, uma leitura, um apoio. E nesse aspecto a gente precisa assumir, tal qual em todos os aspectos da vida, mas nesse também, assumir
um protagonismo a respeito disso. Em que aspecto eu estou dizendo? Quando eu comecei quando eu me converti, me deu logo uma sede muito grande pela palavra. Talvez mais do que hoje. Mas o novo convertido, né, tem aquele frescor espiritual. E eu tinha ali a minha avó como essa grande referência, uma mulher de muita fé, de muita oração e de muito conhecimento bíblico. Um conhecimento bíblico leigo. Ela nunca estudou, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia aos 40 anos de idade. Só que ela leu a Bíblia 500 mil vezes já. Então ela começou a me ensinar, como já vinha me ensinando desde bebê, né? Mas mais intensamente ali. Mas a minha avó nunca leu um outro livro que não a Bíblia. Então, chegou num dado momento, eu comecei a pregar ali já com 18 anos, 19, chegou um dado momento que eu vi que havia chegado um platô, que eu queria um pouco mais, que eu queria entender esse negócio de teologia, que eu queria entender a respeito de outros livros, que eu queria saber como outros pastores faziam. E eu vi que com a minha avó havia chegado num certo platô. O que ela tinha de conhecimento bíblico ali, puro, de ler a Bíblia propriamente, de Gênesis e Apocalipse, era aquele limite. E aí eu lembro que em 2006, e aí eu era do mundo pentecostal, inclusive, então não tinha, assim, referências na minha denominação. Aliás, eu não era de uma igreja que tinha uma denominação, era de uma igreja independente que era só ela. E aí como é que eu ia fazer, né? Aí eu fui para uma convenção batista do estado de São Paulo, em Ourinhos, em 2006. Ou 5, acho que 6. E estava uma confusão danada naquela convenção, porque era a venda do terreno do Colégio Batista Brasileiro. Mas, na verdade, eu fui porque um colega de um curso técnico de radiologia que eu estava fazendo era batista, e ele falou, não, a gente tem que ir lá, porque a convenção vai ser aqui da nossa região, eu estava morando no interior naquela época, e a gente tem que ir, vamos lá. E a gente foi, duro, sem grana, a gente ficou numa hospedagem econômica dentro de uma escola, dormia na sala da escola, uma escola pública, no colchão. A gente só tinha dinheiro para uma refeição diária. Aí a gente achou um restaurante que era comida à vontade, a gente ia comer às 3 da tarde. Porque daí era a garantia de que a gente não ia precisar gastar para jantar e ficava com fome de manhã no café. Então a gente aguentava, aí 3 da tarde a gente ia para esse restaurante, comia igual uns malucos, e aí aguentava até o outro dia. Essa era a estratégia do viagem, do participe de congressos e assembleias sem dinheiro, tá bom? Se você quiser, eu faço um curso e dou para vocês no YouTube, um tutorial sobre viagem sem grana. E aí esse era o nosso esquema, dormia lá na escola e comia às 3 da tarde para garantir a refeição do dia todo. Mas o interessante foi que lá eu vi um pastor e eu falei assim, esse pastor conhece minha avó, tem uma conexão. Era o pastor Eli Roberto, ele era pastor em Águas de Santa Bárbara, uma cidade próxima de onde eu morava. E aí eu fui falar com ele. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nem eu sei, né, mas estou aqui. E tinha que ser mensageiro, eu não sabia que tinha que ser mensageiro. Tinha que ser de uma igreja batista, eu não sabia, eu não tinha na inscrição. Aí o que eu fiz, Gerson? Falei, cara, assina para mim, por favor. Fala aqui, eu sou lá da sua igreja, sei lá. Porque eu quero, agora que eu estou aqui, eu quero participar do negócio. Aí ele falou, tá bom. Mas aí ele foi simpático comigo, conhecia a minha avó e tal. Aí eu falei, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Na verdade, eu preciso, assim, de estudar teologia. Eu preciso, assim, de um pastor para me ajudar. Porque eu caminho lá com a minha avó e eu acho que já chegou a um certo limite. Eu quero avançar um pouco mais. E aí, ele topou. Então, toda quarta-feira, ele falou assim, vai para a igreja nas quartas-feiras. Você consegue ir? Consegui, eu tinha um trabalho flexível, meus pais tinham um restaurante, trabalhava com meus pais. Era aí jogador de futebol machucado. Aí, eu ia lá estudar a Bíblia com ele. Então, toda quarta-feira ele me recebia. E aí, vamos abrir a Bíblia, vamos saber de Bíblia, de teologia. Aí ele foi apresentar outros pastores, outros teólogos, outras referências que ele tinha. Ele tinha estudado na Faculdade Teológica aqui de São Paulo, me trazia as referências da faculdade, etc. E aí começou aquele processo que hoje a gente chama de mentoria. Que eu não sabia desse nome, mas era mais ou menos isso que estava acontecendo.
E aí, existem dois aspectos nisso. Existe o aspecto de eu ter a bênção de Deus, de encontrar um cara legal e disposto a essa jornada com um jovem pregador. Sim, estava começando a pregar e etc. Mas existiu também a graça de Deus na minha vida de buscar isso de alguma forma. Eu estava numa cidade do interior, que não tinha uma escola teológica, a internet, né, os EADs da vida não estavam difundidos assim como estão hoje, os recursos eram mais limitados, eu não tinha um livro de teologia. Aliás, eu tinha um livro de teologia que eu tinha comprado de uma indicação do programa do Silas Malafaia, provavelmente o superfaturado, que eu comprei lá, e chegou, e era o que eu tinha acesso, porque era o pregador que eu assistia, e que à época eu achava que era um grande estudioso da Escritura. Era o que eu tinha acesso, porque eu via a TV, e eu vinha do mundo pentecostal, à época ele era realmente a grande, talvez a única referência desse mundo pentecostal mais midiático. Mas percebe que havia um empenho? Lógico, ali existia na minha vida uma vocação pastoral já, e uma busca que, embora não estivesse tão clara assim para mim, eu estava nessa busca. Mas eu penso que a nossa jornada, mesmo que a gente não tenha uma vocação pastoral específica, deve ser mais ou menos a mesma, no sentido assim, se eu preciso crescer, se eu preciso aprender, como é que eu busco isso? Porque a gente quer treinar uma arte marcial, a gente procura o quê? Uma academia, um tatame, um dojo. A gente procura alguém mais graduado, a gente procura um faixa preta ali, ou de outra graduação, mas que esteja disposto a nos ensinar, a nos ajudar, não é? Não é assim? A gente vai. E isso vale para tudo. A gente tem que buscar os nossos mestres. A gente tem que buscar essa ajuda, a gente tem que buscar essa referência. E não é vergonha, na verdade, é sabedoria. Eu quero aprender esse negócio aqui, onde é que eu busco? Eu preciso aprender, eu preciso crescer aqui nessa área. Quem pode me ajudar? Isso se aplica a todas as áreas da vida, inclusive a área espiritual. E talvez a área espiritual está nos primórdios disso. Porque a realidade espiritual mostra um ensinamento tanto de pai para filho, quanto de mestre para discípulos, a vida toda, a Bíblia toda. É assim. Então essa relação de professor-aluno, ela precisa ser ampla e carece de muita dedicação e empenho. Mestres, pessoas com mais sabedoria, com mais conhecimento, dispostos a ensinar. E alunos, ou pessoas de menos conhecimento, dispostas a aprender. Esse é o encontro pedagógico perfeito, né? Quem está disposto a ensinar com quem está disposto a aprender. E o Eli Roberto me ajudou muito naquela época, tanto que me indicou para a faculdade teológica, eu vim estudar teologia, me indicou para a Igreja Batista da Água Branca, eu fui trabalhar lá, foi meu padrinho de casamento, estava no meu concílio de consagração pastoral e se tornou um amigo para a vida. Então, como é precioso, e é um nome, né? Vira e mexe eu cito esses nomes aqui, porque eu tenho vários na minha vida que me ajudaram nessa jornada. O atleta se organiza em torno de um objetivo. O que eu quero? Então essa coisa de ter objetivo, de ter meta, de ter propósito, não é papo de coach, é papo de vida. Com equilíbrio e com cuidado. Mas veja, é importante a gente ter objetivos na vida. É importante a gente ter alvo, é importante a gente ter propósito. É importante a gente desenhar e projetar de alguma forma onde a gente quer chegar e como é que a gente faz isso. E a vida do atleta, ela é um exemplo inspirador para nós nesse aspecto, né? O cara quer ser o melhor do mundo, o cara quer ser o campeão, o cara quer ser o melhor goleiro, o melhor atacante, o melhor zagueiro, o melhor lateral. Vai demandar um empenho.
Hoje em dia, o que a gente vê dos atletas é não só o empenho dentre o clube que eles têm, mas a maioria dos atletas, além de toda a estrutura dos seus clubes, ainda tem profissionais que cuidam dele pessoalmente. Mais personalizado ainda do que aquilo que é feito no clube. Aí tem o fisioterapeuta, o médico específico, o treinador específico, o personal trainer, para isso. Que vai ajudar e que vai cooperar em torno desse objetivo. Então é preciso organizar a nossa vida em torno dos nossos objetivos. E aí sim, o que é mais importante para nós? No campo da espiritualidade, claro, é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. No campo da família, é como é que a gente é pai, marido, esposa, mais parecidos com Jesus também, né? E assim, no campo profissional e etc. E as disciplinas espirituais nesse aspecto, elas não compram o amor de Deus. O amor de Deus é incomprável. A nossa salvação, ela é puro efeito da graça de Deus na nossa vida. Mas as disciplinas espirituais nos fará crescer. Nos fará chegar num outro nível, nos fará chegar num outro patamar, como se usa às vezes. E a questão com os coríntios, é que Paulo inclusive fala num outro texto, dizendo para eles, olha, eu queria tratar com vocês como adultos, mas eu tenho que tratar vocês como bebês. Eu queria dar um alimento mais forte para vocês, dar-lhes uma feijoada, mas eu estou precisando dar leite ainda para vocês. Porque dentro da realidade espiritual, embora no campo da salvação não haja hierarquia, uma vez que todos somos pecadores e todos somos salvos pela graça de Deus, no campo da desenvoltura espiritual, do crescimento espiritual, há sim. Há bebês espirituais que estão há 50 anos da igreja e agem como se estivessem há um mês. E há pessoas maduras que estão na igreja há um ano e se tornam já verdadeiros veteranos em maturidade. Não é verdade? E a proposta bíblica é que todos nós avancemos para a maturidade. É que todos nós possamos crescer e ajudar os imaturos a tornarem-se maduros. A ajudar os bebês espirituais se tornarem crianças espirituais, adolescentes espirituais, adultos espirituais. Pessoas maduros espiritualmente. Agora, se nós negligenciarmos o crescimento espiritual, correremos o risco de sermos eternos bebês. Aí a gente vê pessoas tão melindradas, aí a gente vê pessoas que precisam de todo um aparato de cuidado, de paparicação, porque elas simplesmente não cresceram. Elas são bebês. Elas não se desenvolveram. Isso é um problema, né? É um problema quando a gente tem um bebê que não se desenvolve. Tem um problema grave ali. É um problema quando chega a certa idade e ainda não fala, chega uma certa idade e ainda não anda, chega uma certa idade e não tem a desenvoltura esperada. É um problema. Mas espiritualmente, a gente está cheio. E a gente precisa acordar para isso e buscar disciplinas espirituais que nos faça crescer, que nos faça avançar. Algumas disciplinas espirituais que vão moldar a nossa vida. Aliás, tem um livro fantástico sobre disciplinas espirituais. Eu já fiz uma série de mensagens aqui com ele há bastante tempo, que é Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Ele é um mestre espiritual notável. E ele vai trabalhar no livro dele 3 sessões das disciplinas espirituais. Ele vai falar de disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Então ele vai trabalhar 12 disciplinas espirituais nesses 3 blocos: exteriores, interiores e comunitários. Então a oração, a leitura bíblica, a meditação da palavra, por exemplo, são essas disciplinas interiores.
São disciplinas que você alimenta a sua alma ali sozinho. Ali você e Deus, que você se coloca diante de Deus no seu tempo devocional, na sua leitura bíblica e na sua meditação e compreensão dessa palavra. E aqui, meus irmãos, e voltando para o campo da disciplina, é muito melhor você ler um versículo todo dia do que você ler 1 hora de Bíblia hoje e pegar a Bíblia só no mês que vem de novo. Por quê? Porque vale muito mais a pena a constância do que só a pontualidade. Eu passei já por 5 cirurgias de joelho. E eu conversando com o ortopedista e falando, eu posso voltar a jogar? Ele falou, pode, desde que seja com constância. É muito melhor que você jogue um pouco de forma cotidiana e contínua do que você vá jogar futebol 1 vez por mês, 1 vez por ano. Porque ali provavelmente você vai se arrebentar naquela vez. Porque você não está habituando o seu corpo e se condicionando na atividade. Então eu falei, o meu problema é que eu estou jogando só no retiro dos pastores em janeiro e quando a igreja faz algum retiro em outra época do ano. Então eu estou jogando bola 2 vezes por ano. Ele falou, aí é mais perigoso. Aí os riscos de lesão se tornam maiores. Porque você não está se condicionando cotidianamente. Os grandes mestres aí do campo da disciplina têm dito que esses dias eu estava lendo um psicólogo que, trabalhando essa questão da disciplina e da disciplina da atividade física, né, que cada vez tem se provado importante não só para a saúde do corpo, mas para a saúde mental também, e ele falando que aos pacientes sedentários, ele começou a recomendar 5 minutos de exercício diário. Mas é muito pouco, sim, mas essa semana você vai fazer só 5 minutos de caminhada. Na semana que vem, você vai fazer 10. E o compromisso é fazer todo dia, beleza? 5 minutos. Na outra semana, você vai fazer todo dia 10 minutos. Mas ficou fácil. Não, vai 10 minutos, calma. No outro dia, 15. Por quê? Porque a disciplina, ela se constrói muito mais na insistência cotidiana do que naquela loucura pontual. E eu, como pastor, estou muito convencido disso, de que a disciplina cotidiana, ela vale muito mais do que só esforços pontuais. Então, por exemplo, isso me fez me tornar meio descrente de congressos, por exemplo. Porque congressos, eventos de impacto ou acampamentos, eles produzem um efeito relevante ali naqueles dias, naquela hora. Há um esforço financeiro, há um esforço organizacional, há um esforço de dedicação, e que eu entendo, que dá ali um gás normalmente na pessoa. Só que isso nem sempre se reflete um mês depois. Talvez já foi. Então eu estou muito mais convencido, ou pelo menos para mim, funciona muito mais a disciplina e a insistência do dia a dia do que de grandes momentos pontuais. Talvez para algumas pessoas elas precisem desse grande momento pontual. De uma palestra motivadora, de uma coisa assim que mobilize naquele momento e naquele dia. É possível, por questões de personalidades, mas para minha personalidade faz muito mais sentido a insistência cotidiana. E aí, o remédio básico, primordial, é a oração com a leitura bíblica. E se você não tem tempo de ler a Bíblia, eu não estou falando para você ler a Bíblia toda, eu estou falando para você ler um versículo de manhã e guardar esse versículo. Por isso que na maioria dos dias eu jogo lá um versículo no nosso grupo da igreja. Um versículo. Pego lá da YouVersion, do aplicativo, e compartilho. Simples assim, um versículo. Você pode ficar com um versículo por dia. Um versículo, uma oração, e um dia meditando naquele texto. E em como você vai aplicar aquele texto no seu dia.
em como aquele texto vai ser vivo para você. Agora, existe disciplina comunitária. A disciplina comunitária é a disciplina da comunhão, do café da manhã, do culto comunitário, do nosso pequeno grupo. O Richard Foster vai falar que isso é também disciplina espiritual. É a disciplina espiritual da comunidade. Que nós também precisamos. Que nós também nos motivamos, nos encorajamos, que nós também nos alimentamos juntos do pequeno grupo, daquele encontro, que às vezes dá uma preguiça de sair de casa sexta-noite. Mas quando a gente se encontra é tão precioso, é tão legal, é tão importante essa conexão e essa partilha. Isso tem a ver com essa comunhão, com essa disciplina comunitária que o Richard Foster vai falar pra gente. Aí a gente vem para uma outra disciplina espiritual que talvez a gente nem ache que é tão espiritual assim, mas que é a disciplina da generosidade. Sim. É uma disciplina espiritual você ofertar. É uma disciplina espiritual você dizimar. É uma disciplina espiritual você repartir generosamente com a igreja ou com outras pessoas mais necessitadas que você. É uma disciplina espiritual. É a disciplina exterior que Richard Foster vai dizer. A generosidade é parte. É você colocar o seu dinheiro ou qualquer outro bem material a serviço do outro. Às vezes é um exercício de generosidade oferecer uma carona. É um exercício de generosidade chamar alguém para um café, para um almoço e de repente pagar esse café, esse almoço, porque a pessoa ali está numa condição mais difícil. É um exercício de generosidade. Você coloca o seu recurso a serviço do outro, para abençoar o outro, para repartir o outro. O seu dinheiro deve servir para isso, para suprir a sua casa, a sua família, mas para repartir com quem tem menos. E isso é... Eu tenho a prática de não consultar a vida financeira da igreja na perspectiva dos nomes dos contribuintes. Então, a gente vai fazer 8 anos de igreja e há 8 anos que eu não sei quem contribui e quem não contribui, porque eu nunca tive esse acesso. Eu escolhi como pastor não ter. Então, eu tenho sempre acesso a números gerais. Também não tenho acesso à conta da igreja, isso é com os tesoureiros. E os tesoureiros me passam relatórios de números gerais, nunca de nomes de pessoas e nem de quanto essas pessoas contribuem ou não. Eu decidi assim, para que eu não seja tentado a tratar as pessoas numa perspectiva do contribuinte e do não contribuinte. Mas eu entendo também o pastor, e esses dias eu estava conversando com um pastor também muito sério, muito cuidadoso, e ele falando, não, eu já decidi acompanhar no detalhe a contribuição financeira das pessoas da igreja, porque para mim o fato daquela pessoa ser contribuinte diz respeito à condição espiritual dela. Porque a contribuição que ela oferece mostra ou revela a sua espiritualidade, o seu comprometimento, a sua generosidade. Eu também respeitei, eu falei, tem também um sentido aí. Tem também um sentido de você entender que a contribuição está dentro desse campo de uma disciplina espiritual. Eu continuo na minha convicção, continuo não olhando para essas coisas. Mas os nossos tesoureiros podem e devem fazer esse papel até mesmo para os estudos financeiros da vida da igreja. Mas é importante você considerar esse como um fator. E preste atenção, ou lembre as pessoas espiritualmente maduras que você conheceu, ou espiritualmente mais parecidas com Jesus, provavelmente eram pessoas generosas, não era? Pelo menos para mim é. As pessoas que eu conheci, que me inspiram, que eu olho e falo assim, nossa, esse é crente, esse é crente, essa pessoa é crente de verdade. É uma pessoa que é, entre outras qualidades, generosa. Não é uma pessoa mesquinha, não é uma pessoa que guarda tudo para si, não é uma pessoa que pensa só em si. Normalmente é uma pessoa que reparte.
normalmente é uma pessoa que é generosa, normalmente é uma pessoa que se abre. E eu gosto da palavra generosidade porque ela se aplica a vários contextos, né? O pastor Eli foi muito generoso comigo, me receber no gabinete dele toda semana. Eu não era membro da igreja dele, eu não tinha nenhum tipo de relação ali com ele, mas ele topou ser o meu mentor voluntário e gratuito e oferecer horas da sua vida para mim. Isso foi muito generoso da parte dele. Então a generosidade se amplia, né? Eu me tornei guia de grupo para Israel, porque um dia o pastor Irlande me chamou para ir com ele. E ele foi generoso em oferecer a passagem e as condições financeiras da viagem todas para mim, gratuitamente. Para dizer, vamos comigo. E ele foi mais generoso ainda quando ele estava num quarto top na beira do Mar da Galileia, com uma parede de vidro assim, uma suíte para o Mar da Galileia. E eu estava num quarto do mesmo hotel, mas um quarto mais comum. E ele ligar no meu quarto e falar assim, vem dormir aqui que você vai gostar dessa vista. Você vai gostar desse lugar, o meu quarto é grande, dá para você dormir aqui. E aí eu mudei de quarto para aproveitar aquela vista e aquele lugar, como um gesto de generosidade. Ele nunca me deu dinheiro, mas ele sempre foi muito generoso comigo. Entende? Então a generosidade, ela se amplia nesse aspecto, nesse espaço e nesse cuidado. O descanso é disciplina, sabia? Por incrível que pareça, o descanso é disciplina. O Shabat estava ali nos mandamentos, né? O descanso é disciplina. E aí a gente se contrapõe, né, ao pessoal que trabalha loucamente, trabalha enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles descansem. E como uma disciplina espiritual, a gente ora e descansa e diz, Deus, o Senhor cuida de mim, por isso eu vou descansar. O Senhor cuida da minha família, então eu vou entregar nas tuas mãos e vou dormir em paz hoje. O Senhor cuida dos seus enquanto dormem, diz o salmista, então eu vou descansar e confiar que o Senhor está cuidando de mim. Eu vou descansar. Confesso que eu sou um cara meio preocupadão, assim, e às vezes com certas dificuldades de parada, de descanso. E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Não é uma vida de descanso, né? Que daí é outro nome, aí chama vagabundagem, né? Uma vida de descanso. É outra coisa. Mas você trabalhar duro, mas você separar boas horas de sono, você separar um dia ao menos na semana, e se puder 2, para descansar, para relaxar, para confiar que Deus está cuidando de tudo, que você já fez a sua parte e agora você tem um descanso. É precioso, é fé, é espiritualidade. É parte desse compromisso. Eu lembro de uma professora de francês. J'ai étudié un petit de français, mas ne parle pas. Com certeza eu não aprendi a falar. Resistei um pouquinho. E aí a minha professora estava terminando o curso dela na USP. E eu falei, professor, imagine que agora você vai mergulhar, né, nas aulas e vai dar muitas aulas e tal. E vai crescer com isso e ganhar dinheiro com isso. Ela falou assim, sabe, Reinaldo, eu gosto tanto de dar aulas e gosto tanto de fazer o que eu faço, que eu não quero exagerar na dose. Porque se eu exagerar na dose, pode ser que eu perca o gosto. Pode ser que aquilo que eu gosto tanto, eu deixe de gostar. E não é porque é ruim ou não é porque não é a minha vocação. É porque eu exagerei, eu me atropelei. Então eu quero ir num ritmo adequado. Eu quero ir com sabedoria, tendo meu tempo de trabalho, mas tendo também o meu tempo livre para outras coisas. Eu falei, boa, professor. Mais uma lição, dessa vez não de francês. Porque é precioso o seu trabalho, é precioso o seu empenho, é preciosa a sua vocação.
Mas para manter o seu empenho, a sua vocação, a sua boa execução profissional, você precisa do descanso. Você precisa desse tempo de se refazer. Então, a sabedoria está em equilibrar essas coisas. E para nós, o descanso se torna uma disciplina espiritual, porque é uma disciplina de confiança em Deus. É uma disciplina de que confiamos nele e que ele está cuidando de nós, apesar do nosso dia de descanso. Essa era a regra em Israel. No sábado, os animais têm que descansar, as pessoas têm que descansar, até os escravos tinham que descansar. Porque Deus descansou e as pessoas precisavam descansar e confiar nele. E por fim, o serviço, que é também uma disciplina exterior. Faz parte da disciplina espiritual, e eu acredito que faz parte da generosidade, você servir. É uma disciplina espiritual, é um elemento de humildade. Você estar disposto a servir voluntariamente. Não é verdade? Isso diz que tipo de pessoa você é. Ah, mas eu sou um pregador, ou eu sou um artista, ou eu sou um músico, ou eu sou uma pessoa com dons e talentos especiais, logo eu não posso arrumar cadeira. Logo, eu não posso servir na recepção. Isso mostra o seu nível espiritual, né? Da sua arrogância, ou da sua falta de generosidade, ou da sua falta de humildade, por aí vai. Um dos caras que também me ensinou muito humildade aqui na igreja, e eu sempre gosto de citá-lo em muitas vezes, é o Lucas, que não está aqui conosco, mas é, para mim, um super biblista, um super doutor da teologia, e aqui conosco carregou cadeira, mexeu no som, serviu no louvor, e sempre esteve com essa disposição de serviço. E dava aulas também. Porque isso é uma atitude espiritual de servir. E os que arrumam cadeira aqui na igreja não são profissionais de arrumar cadeira. São profissionais de outras áreas e de outros campos, mas estão dispostos a isso. Porque estão dispostos a servir. E essa é uma atitude cristã. É uma atitude espiritual, você servir o outro. Você servir até fora daquilo que lhe é a sua maior competência, ou até fora daquilo que você gostaria efetivamente de fazer. Mas se você está disposto a servir, você faz aquilo que é necessário ser feito. Você faz aquilo que precisa. Um dia, acho que eu estava lavando louça em casa e tinha uma visita e falou assim: pastor, você gosta de lavar louça? Eu falei: eu não. Mas eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que servir. Eu não só tenho que servir para manter a casa minimamente em ordem, mas agora eu tenho que servir para ensinar meu filho a servir. Eu tenho que servir para também inspirar outros a servir. Eu também tenho o desafio de ser um exemplo de serviço. Então eu preciso servir também. E esse serviço é uma atitude de vida também, né? É uma atitude para a vida na igreja, mas é uma atitude para a vida profissional, é uma atitude para a vida familiar, é uma atitude de vida. Você está disposto a servir. E aí, esse aspecto é muito importante, e esse aspecto forma um certo caráter. Não é verdade? Porque é muito triste conviver com pessoas que só querem ser servidas e nunca querem servir. Isso é muito ruim, muito cansativo. Muito embora, quando a pessoa é um bebê,
Ele ainda não entende, então a gente está ali o tempo todo servindo, né? Mas quando a pessoa cresce, você fala, não, agora ele vai entender, que ele já cresceu. Mas a pessoa que não cresce espiritualmente, ela continua sendo um bebê. Ela continua só querendo ser servida. E aí nós continuamos servindo. E o problema é que a pessoa vive a vida só sendo servida. E a crítica com a tal geração Z de hoje em dia, em muitos aspectos é essa, né? Pessoas que se acostumaram demasiadamente a ser servidas e não querem servir. E a gente precisa fazer essa lembrança de que, olha, você é um bebê, eu estou te servindo, mas a minha expectativa é que você cresça. E você crescendo, você também vai servir. É um desafio lá em casa. O Estevão está com 5 anos. Eu falo, filho, você já pode servir, você já pode arrumar algumas coisas aqui em casa. E aí ele sempre está muito cansado para arrumar as coisas. É lógico que se for para brincar, né, tem muita energia. Se for para arrumar as coisas, é muito cansaço. É sempre um desafio educá-lo, ensiná-lo a servir. Tomar certas responsabilidades, assumir para si, ajudar o outro, servir. Essa é também uma disciplina espiritual. Agora, o nosso maior adversário, ele está dentro de nós, porque para fazer tudo isso, a gente precisa de domínio próprio. Para fazer tudo isso, a gente precisa desse empenho e desse preparo. E o grande problema dos atletas é a falta de preparo, né? A falta de preparo físico, a falta de disciplina, a falta do empenho, que quando chegar lá na hora do vamos ver, vai falhar necessariamente, vai fazer falta. Não vai ser aquilo que poderia ser se houvesse o preparo antes, se houvesse a disciplina antes, se houvesse o treino antes. Eu lembro das entrevistas do Oscar Schmidt, do basquete, ele dizendo, o pessoal hoje me fala de mão santa, ele fala, minha mão era santa à medida que eu treinava mais. À medida que eu treinava mais, a minha mão ficava santa. Não era mão santa, era treino, era mão treinada. Era a mão de alguém que passava horas e horas treinando e quando chegava lá o arremesso era certeiro. Então, e aí a outra perspectiva e a outra comparação que Paulo faz é que a Copa termina, a medalha envelhece, o recorde é sempre quebrado, né? Por outro que vem depois e outro, a fama passa, mas aquilo que Cristo está formando em nós é o que permanece para sempre. E é por isso, e aí nesse ponto que Paulo vai dizer assim, então, vocês precisam valorizar a vida de vocês mais do que os atletas valorizam a deles. Porque a vida deles está empenhada numa premiação e numa conquista passageira. E a vida de vocês deve estar empenhada naquilo que é eterno. Então a nossa responsabilidade se torna ainda maior. Porque a nossa vida tem que gerar impactos para a eternidade. O nosso legado, a nossa contribuição no mundo, aquilo que a gente deixa, aquilo que a gente constrói, é para sempre. E isso aumenta o nosso desafio e a nossa responsabilidade. Quando termina uma Copa, vemos apenas 90 minutos de jogo, aqueles 90 foram construídos durante anos de vida. A mesma coisa acontece na vida cristã. Você já parou para pensar nisso? De que aqueles 90 minutos ali, aquela apresentação daquele momento, exigiu uma vida de treinamento, uma vida de dedicação, uma vida de empenho, muitas horas de sono, o descanso, mas muitas horas de treino, mas muitos cuidados alimentares, mas muitas privações também, sim, porque cada escolha envolve uma série de renúncias. E há privações importantes na vida de um atleta, para que ele desempenhe em alto nível, ele se priva de uma série de coisas antes, ou durante a vida de atleta. É assim. Boa parte das suas disciplinas espirituais não serão vistas, nem serão reconhecidas por todos.
Talvez você seja muito mais generoso do que eu penso, do que eu. Talvez você seja muito mais disciplinado do que algumas pessoas acham que você é. Porque a nossa construção, como a dos atletas, ela é de bastidor mesmo. Não é de palco, não é de aparência. Ela é de bastidor. Ela é quando ninguém está vendo. E isso é importante, porque isso vai moldando o nosso caráter, né? E então eu quero terminar te fazendo essas lembranças de que a disciplina não é nossa inimiga, é a nossa amiga. Para a nossa vida, para a nossa jornada de crescimento em todos os aspectos. E que dentro disso, disciplinas espirituais são fundamentais. A nossa disciplina interior, as nossas disciplinas exteriores e as nossas disciplinas como comunidade, comunitárias, elas são parte fundamental do nosso crescimento. E o nosso impacto não é por agora, é para a eternidade. E isso torna a nossa vida muito mais preciosa e muito mais importante. Devemos muito mais cuidado com ela. Então, nesses dias de Copa, seja um atleta espiritual, no sentido de uma busca de crescimento, de uma busca de excelência, de uma busca de bons resultados para você, para sua família, para todos. E a beleza disso tudo é que quando a coisa flui, quando a coisa está dando certo, não dá certo só para você, dá certo para todo mundo que está à sua volta. Percebe isso? Você abençoa mais pessoas quando você é mais maduro. Você abençoa muitas pessoas quando você é mais disciplinado espiritualmente. Você abençoa muitas pessoas quando você está saudável efetivamente. Então, isso diz respeito à sua responsabilidade, mas o impacto da bênção para você recai sobre a vida de outros também. E que bom, e que bênção quando isso acontece, né? Essa bênção se espalha para a vida de outras pessoas. Então eu quero orar por você e por mim, para a gente conseguir aplicar essa palavra de Deus à nossa vida. Já, nesses dias. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ser o nosso grande treinador, nosso bom pastor, nosso Senhor. E Pai, nos ajuda a colocar esses princípios preciosos da Tua palavra em prática na nossa vida, Senhor. A sermos disciplinados espiritualmente, a sermos aqueles que buscam crescer, desempenhar, performar da melhor forma, para a glória de Cristo. Não necessariamente com os valores do mundo, mas com os valores do Teu reino, os valores apresentados na Tua palavra para a nossa vida. Nos ajude, Senhor. Nos tira da preguiça quanto à nossa espiritualidade. E nos coloca empenhados para render glórias ao nome do Senhor. Nos ajude a conquistar, não um troféu, uma medalha, mas conquistar a bênção de sermos parecidos com o Teu Filho Jesus. Conquistar a bênção de inspirar outras pessoas, a começar da nossa casa, a começar da nossa família, mas impactando a nossa igreja, o nosso ambiente de trabalho. Porque o Senhor assim nos ensina, o Senhor assim nos inspira e o Senhor assim quer que sejamos. Abençoa a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.